Saravá para quem é de Saravá. Quem está falando com vós, uns me conhecem por general, mas eu sou mais conhecido como seu Lucifer. Então eu venho primeiramente a esclarecer algumas coisas no que diz respeito a quem somos nós, todas aquelas entidades de esquerda que se manifestam nos terreiros de Umbanda e de Quimbanda como Lucifer. E há uma grande confusão, nós temos observado do espiritual, uma grande confusão. E é uma confusão que tem levado mais e mais filhos ao fundo do poço, através da ignorância, através de determinadas práticas ou até mesmo através do próprio entendimento do que se trata. Então, levando isso, essa ignorância leva ao quê? Leva à confusão, leva a preconceito, leva a mais e mais ignorância. Primeiro de tudo, é importante saber diferenciar as coisas. Eu ou nenhuma outra entidade que se manifesta como Lucifer, não somos nós manifestadores ou não somos nós Lúcifer. Não confunda Lúcifer com Lucifer, dentro da Umbanda ou da Quimbanda. Lúcifer é um mistério do Divino Criador responsável pela manifestação e a execução de desequilibrados em cima deste plano e de outros planos, dessa dimensão e de outras dimensões, dentro da criação. E não vou entrar profundamente, pelo menos por enquanto, até que os filhos tenham a condição de entender e desmistificar essas situações, esse tipo de confusão, no que implica, como age esse mistério do Divino Criador, conhecido como Lúcifer. E Lúcifer não é Satanás, não é Satã. Mas mais adiante teremos oportunidade de poder adentrar a essas informações que são muito preciosas e úteis para evitar todo tipo de preconceito, todo tipo de ignorância. É importante vocês saberem que todo guardião da esquerda e guardiã que se manifesta nos terreiros de Umbanda ou Quimbanda, ou similares, né? Então, são espíritos humanos que estiveram encarnados, assim como vós, que tiveram inúmeras oportunidades de encarnação, de experiência, e através da vibração, através do caminho trilhado, através das aptidões, através da própria essência recebida do Divino Criador, se colocou na oportunidade de receber do trono da vitalidade, que é onde está a força do Orixá Exu, por mais que as pessoas, uns acreditam, outros não acreditam, outros afirmam, outros desdenham, não vem ao caso isso, não estou aqui para entrar no mérito dessa discussão, cada um acredita naquilo que acha que é a verdade. Porém, os fundamentos existem, são explicados e cada um, por conta própria, tem que fazer as suas investigações, as suas comparações e analisar principalmente o fundamento das informações que são passadas. Então, nós, assim como vós, então fomos espíritos humanos que recebemos a outorga do trono da vitalidade, do Orixá Exu, para nos apresentarmos como Exu, Exu Lucifer, Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri, Exu Quebra-Galho, Exu Lonã, e por aí vai. Assim como também as
senhoras pombogiras, que receberam, assim também são espíritos femininos humanizados, né? Que estiveram encarnados em cima dessa terra, assim como vós, e da mesma forma, por sintonia, por desenvolvimento, então teve a oportunidade de poder receber a outorga do plano dos desejos, do trono dos desejos da Orixá Pombogira, de receber Pombogira, Dama da Noite, Pombogira, Maria Mulambo, Pombogira, Maria Padilha e por aí vai. Então isso é importante saber. Nós somos representantes, recebemos essa patente de nos apresentarmos como Exu, de sermos executores da lei maior e da justiça divina com essa patente de Exu. E daí a identificação vem para cada campo de trabalho, para cada trono divino, à esquerda de cada trono divino, que seja o trono da fé, o trono da concepção, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Então tudo isso é muito importante para que todos vós tenham essa consciência em primeiro plano. Então jamais, de forma alguma, esse mistério Lúcifer se manifesta incorporando em alguém. Assim, justamente como também posso mencionar como o mistério Tranca-Ruas. O Tranca-Ruas, que todos têm a oportunidade de conversar nos terreiros de Umbanda, de receber orientação, de ver, praticando, colocando em prática trabalhos de libertação, desenvolvimento e tudo mais, não é o primeiro Tranca-Ruas. O primeiro Tranca-Ruas não vem em terra. Ele tem muita coisa para poder administrar no plano espiritual. Sim, existem todos os outros espíritos afins com essa hierarquia, com esse arquétipo Tranca-Ruas, que recebem, assim como nós recebemos a outorga de Exu para nos apresentarmos como Exu, Lucifer, Exu Tranca-Ruas, Exu Tiriri e etc., a oportunidade de receber a outra patente, que seja de um Tranca-Ruas, que seja de um Tiriri, que seja de um Exu Poeira, um Exu Pimenta, certo? Então, são muitos, são milhares e milhares de espíritos já preparados como entidades, como direcionadores, como orientadores, como libertadores, como executores da lei maior e da justiça divina para se manifestar utilizando dessas patentes. Exu de tal, Pombogira de tal. Então isso é importante saber. Eu, Exu Lucifer, que vos falo aqui, então eu sou manifestador dos mistérios da fé nos planos da escuridão, das trevas da ignorância. Então, aonde exista trevas da ignorância, que seja por meios de vingança, por meios de magia negativa, magia negra, feitiçaria, pragas, maldições, desequilíbrios como um todo, que levem os filhos à escuridão, ali eu estou presente, para poder proporcionar, levar a oportunidade a quem busque, a quem abre as portas para aquele que tudo pode, nos campos da esquerda, libertar quem é para ser liberto, curar para quem tem que ser curado, orientar para quem tenha que ser orientado. Então isso é muito importante. Fazemos sim todo o tipo de trabalhos amparados pela lei maior e pela justiça divina, mas tendo o amparo, no meu caso, pelo trono da fé, nos 7 sentidos da vida. Então sim, eu estou para orientar, para fazer com que os filhos não fiquem prostrados perante os problemas, perante as adversidades da vida.
E não só adversidades da vida, como aquelas que são postas nos vossos caminhos, como uma maldição, uma praga, inveja, trabalhos mal qualificados e tudo mais. Então isso é importante para que vós saibam, para que se inicie a desmistificação de pensar que, por exemplo, eu, Exu Lucifer, sou Lúcifer, sou o diabo. Não, Exu não é diabo. Porque ele está aqui para executar a lei. Nós, como seres, como exunizados, como seres manifestadores da lei maior e da justiça divina, nós estamos mais próximos a todos vós em cima da terra, nessa vida. Então conhecemos todas as nuances, todas as situações pelas quais os filhos passam toda sorte ou infelicidades em cima deste plano. Então, eu peço que vocês façam muita atenção nisso. Não pensem que um tranca-rua é um diabo, não pensem que uma Maria Padilha é o diabo, como muitas vezes eles insistem ainda neste ponto da evolução humana, apresentar, ludibriar as pessoas em muitas religiões, apresentando entidades como se fossem manifestadores ou personificação do próprio mal. Existe sim aquelas supostas entidades, aquele suposto Exu Lucifer, aquele suposto tranca-ruas, aquele suposto Exu do pó, aquele suposto Exu da meia-noite, aquela suposta Maria Farrapo, que nada mais, nada menos são do que trevosos, quiumbas, altamente dotados de conhecimentos magísticos e trevosos, que são extremamente qualificados em imitar. Eles podem imitar a voz, se eles quiserem, a voz do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, da sua companheira, jeitos e trejeitos, porque esse é o trabalho deles. O trabalho deles é justamente fazer o oposto daquilo que fazemos nós, que é levar a proteção, que é levar a orientação, a libertação, a defesa, porque todos os comandos, todos os Exus, toda a esquerda tem como priori a defesa. Não existe o Exu que ataca. Não. Quando se recebe uma investida infernal, uma investida das trevas, uma investida de qualquer sorte que possa imaginar, então nós, para manter a defesa de um templo como esse, na qual eu me apresento, assim como me apresento em muitos outros, é defender. Defender de qual forma? Não é demandar, não é cometer injustiça, mas sim aprisionar e encaminhar toda aquela energia, tanto energia como seres, quiumbas, trevosos, zombeteiros, são muitos os nomes. E, inclusive, segundo a lei maior da justiça divina, até mesmo levar aquilo que a lei maior da justiça divina pede para essas pessoas que praticam esse tipo de magia negativa, ou de más intenções, ou de inveja, ou de coisas sem escrúpulos, só por prazeres da vingança, ou de se achar simplesmente poderosos. Só existe um poderoso, que é o Divino Criador. Não se esqueçam disso. Não confundam as coisas. Então, e já aproveitando esse breve esclarecimento, que dúvidas vós as tendo, podem enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, que serão esclarecidas, sem problema nenhum. Então, aproveitando esse breve recado, então, assim como foi perguntado, eu respondo. O que é a fé?
O que simboliza, o que significa o trono da fé? O trono da fé simboliza tudo aquilo que vós não sabe como acontece. Vós não sabe como acontecerá. Vós não sabe de onde virá, mas vós sabe que acontecerá. Independente do quão impossível possa parecer, que seja uma cura, que seja uma libertação, que seja uma oportunidade nas vossas vidas. Então a fé é isso, é quando vós crê, sem necessitar de ver. Não fazer igual São Tomé, que precisou ver as chagas de Jesus Cristo para depois acreditar. Porque até mesmo ele disse para o seu discípulo: vós acreditou porque vós tocou nas minhas feridas. Mas felizes e abençoados serão aqueles que no futuro não viram, não tocaram, mas creem. Então tudo é possível aquele que crê. Por isso que a fé é o começo de tudo para os filhos na terra, nessa vida. Sem a fé, nada acontece. Mesmo para um ateu que não tem uma religião, ou para uma pessoa de qualquer outra, é necessário a fé. Se não tiver a fé, nada se manifesta. Porque a fé leva à superação. Olha a palavra, superação. A fé proporciona e alimenta, nutre um poder, uma força que está além do plano físico. Todos aqui em cima da terra têm algo a fazer, têm a sua parte a cumprir. E quando vós, com as suas mãos, não alcançarem mais, na qual vós não puderem mais resolver, fugiu a vossa ossada, então vem as forças superiores espirituais da fé para fazer aquilo que é a especialidade do Divino Criador, que é o impossível. Mas isso só é possível para aquele que realmente tem fé. A fé é como a paciência, ninguém nasce com ela. Vai se adquirindo, vai se trabalhando. Se trabalhando de que forma? Colocando em prática, observando, se aprofundando, meditando, não só nas coisas externas que acontecem na vossa vida, mas dentro de vós mesmos. Vendo a ação que cada um de vós tem para com o seu semelhante, para com seus familiares, para com a sua companheira, para com os seus filhos, para com o seu sacerdote, seu pai de santo, quem quer que seja, ou mesmo desconhecido. Fazer essa análise interna, essa anamnésia pessoal, mas de forma justa, de forma verdadeira, não de forma mentirosa, tapando o sol com a peneira ou usando de muletas para dar desculpa dos deslizes que cada um comete. Então eu, a priori do meu trabalho é em cima disso, mas trabalho também, assim como eu mencionei, nos 7 campos da vida. Aonde existe a fé, eu me manifesto, eu trabalho, eu chego, mas não para fazer coisas absurdas, trabalhos de alta magia para destruir ninguém, para afundar ninguém, para destruir casamento ou família de ninguém. Muito pelo contrário. Eu sou um dos primeiros de muitos outros guardiões, generais da esquerda no espiritual, que combatemos ferreamente contra essas supostas entidades, que nada mais são, de entidades não tem nada. Pode até ser chamado de entidade, mas é uma entidade trevosa, é uma entidade quiumba. Imitadores. E muitas vezes zombeteiro, porque utilizam da sua fraqueza, da sua fragilidade, para tirar proveito, através de rituais, através de
todo tipo de coisas materiais para utilizar desses rituais, desses materiais, desses elementos para se alimentar e para prejudicar a vida de cada um de vós, que naquele momento buscam ajuda. Que às vezes vós pode ter, supostamente, de forma rápida, um alívio em uma situação, mas vai desandar tudo aquilo que está ao seu entorno, porque eles não estão só interessados em vós, eles estão interessados em tudo aquilo que está à sua volta, os seus amigos, os seus conhecidos, a sua família, porque o objetivo de Satanás é destruir. Não purificar, mas sim destruir. Então vós estejam atentos, façam muita, mas muita atenção. Meditem nisso que eu falei para vós, porque de muito, e muito, e muito tempo, que é o que vós conhecem em cima da terra como tempo, que trabalho no espiritual, orientando, direcionando falanges, exércitos espirituais, justamente para combater esse tipo de trevas, de ignorância, essa falta de conhecimento, essa manipulação, combater os charlatões, os enganadores. Então não permitam que isso adentre a sua vida, adentre o seu templo, que o seu templo é o seu corpo, essa sua matéria. Não permita que isso adentre a sua família, não permita que isso adentre ao seu negócio, ao seu comércio, aos seus estudos, ao seu relacionamento, na vida dos seus filhos, na sua vida espiritual. Não permita que isso venha contaminar essa sua experiência. Se cada um de vós tem como objetivo uma vida equilibrada, porque o equilíbrio é a chave. O equilíbrio é a chave de tudo, não os opostos. Se vós é religioso demais, vós está se encaminhando para o quê? Para a intolerância, para o preconceito e para o fanatismo. Se vós vai ao outro extremo, é a falta da fé, é a escassez, é a falta de metade daquilo que vós representam aqui nessa vida. Porque vós são um espírito dotado de corpo, de matéria, não o contrário. Então a chave de tudo aí é se situar para identificar aonde vós se encontram, mas de maneira verdadeira, para que vós possam caminhar sempre em direção ao equilíbrio, que o equilíbrio é a chave. Se vós tiverem uma vida equilibrada, amparada não só pelo plano material, que é necessário para a sua existência, para a sua sobrevivência, mas também o plano espiritual, não importa qual vós vai escolher. Eu não estou aqui para puxar o peixe para ninguém, como diz o Tranca-Ruas, certo? Identifiquem aquilo que vós se sinta melhor. E tenha também a parte espiritual, porque se não tiver a parte espiritual não adianta nada. Assim como não adianta ter só uma parte espiritual e não viver com os pés na terra, porque vós vieram aqui para experienciar. Então não tentem ser santos aqui em cima da terra, porque de santo não tem ninguém aqui em cima. Vós sempre estarão em busca, em caminhada, se direcionando para o equilíbrio. Não fujam dos extremos. Procurem o equilíbrio. Alimentem, dia após dia, a sua fé. Naqueles que vós têm fé. Não importa que seja um santo, não importa que seja um compadre, um Exu, que seja uma pombagira, que seja um caboclo, que seja um Ogum, que seja São Jorge, que seja São Benedito, que seja Santo Antônio, que seja o anjo de guarda. Não importa. Porque se vós não fizerem isso, vós estão à mercê dos desequilíbrios que assolam a humanidade, esse mundo, na qual as pessoas vivem num subnível de felicidade.
vivem só momentos de alegria. Não confunda um momento que vós tenha de alegria com aquilo que seja felicidade, porque existe um abismo entre uma coisa e outra. As pessoas colocam tudo hoje em dia dentro do mesmo saco. Ah, eu sou feliz. Vós é feliz ou vós passa momentos de alegria? É a mesma coisa de confundir emoções com sentimentos. Emoções são passageiras, sentimentos são duradouros. Se policiem. Não olhem primeiro para o vizinho, que está errado. Olhem primeiro para vós mesmos. E vós não tem que sair por aí falando os seus defeitos, não. Trabalhem a si mesmos, que vós receberão o suporte daqueles ou daquele que vós tenha fé, para que vós cumpra a sua jornada com equilíbrio, com prosperidade, com paz, com harmonia, para aproveitar dos bons frutos que existem neste plano, porque existe sim. Está repleto de desequilíbrios, está repleto de injustiças, mas também tem muita coisa boa. E que não é pecado, como dizem, é aproveitar das coisas boas. É não permitir que, ao exemplo dessa bebida, para que a bebida lhe controle. Não, vós pode sim degustar uma boa bebida, mas vós está no comando. Assim é em todos os campos da vida. Mas para isso é necessário o suporte que vem do alto, o suporte espiritual. Então esse é o recado que eu tenho para passar para vós. Espero que vós busquem primeiramente entender, se for necessário, por isso mesmo está sendo feito esse trabalho neste templo, através das entidades, para que vós tenham a oportunidade, através do que está sendo feito, daquilo que vós estão vendo aí, por exemplo, de vós rever, de vós ter uma nova oportunidade. Não entendeu? Veja novamente. Analise nos tempos que vós tenha vago. E abram as portas para aquele que tudo pode. Não abra as portas para aquele que tudo quer destruir, que é Satanás. Então é isso. Saravá para quem é de Saravá. Boa noite para quem é da noite.